Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar citando 4 características do banco BTG. Lembrando pessoal que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, consulte os dados. A ideia do canal é ter conteúdo educativo e informativo e também sempre reforço que não é análise de investimentos, tá? A primeira característica que eu vou estar trazendo do banco BTG é a questão do seu valor de mercado. Então hoje o banco BTG ele é composto por 11,5 bilhões de ações e uma das suas ações negociadas são as units, que são os pacotes de ações, certo? Então o banco ele é composto por ações ordinárias, ações preferenciais de classe A, de classe B, e aqui nós temos, por exemplo, as units, que fazem um pacote de ações. E hoje cada unit está custando R$ 43,25, o que dá um valor de mercado de mais ou menos 214,44 bilhões de reais, usando as informações aqui por volta do dia 18 de agosto, tá? 18 e 19 de agosto. E consequentemente, olhando esses números e esse tamanho que é o banco BTG, a gente pode observar alguns indicadores. Entre eles, o PSR, que seria Price Sales Ratio, ou a relação entre o preço e o seu faturamento. Também temos preço sobre lucro e também o Earning Yield, que no caso aqui é o inverso do preço sobre lucro, tá? Então o PSR atual da companhia é de 7,58 e o seu PL de 15,32. E aí, da onde que eu tirei essas informações? Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse valor de mercado de 214,44 bilhões de reais. E esse valor de mercado eu peguei aqui do site do Coifin, tá? Então puxei aqui o site atual, coloquei a data do dia 18 de agosto. E nós temos então um market capitalization de 214,44 bilhões de reais. E fiz também uma relação com os seus destaques do segundo trimestre de 2025. Então na visão de receitas totais, o banco teve um faturamento aí nesse TRI de 8,3 bilhões de reais, um crescimento de 38% ao ano, e nos últimos 12 meses, você pode observar nessa linha aqui, o LTM seria Last 12 Months, que daria 28,3 bilhões de reais em receitas totais. Já no seu lucro líquido, o banco então apresentou 4,2 bilhões de reais, um crescimento de 42% ao ano, e nos últimos 12 meses seria 14 bilhões de reais. E isso representa um ROI, ou seja, um retorno sobre o seu patrimônio líquido médio, de 27,1% no segundo trimestre de 2025. Se eu pegar dos últimos 12 meses, nós temos um ROI de 24%, então nós podemos observar uma evolução da rentabilidade do banco. No segundo trimestre de 2024 era de 22,5%, saltou para 23,2% e agora nesse trimestre estamos com 27,1%. E como a segunda característica do banco, nós vamos entender um pouco de como o banco ganha dinheiro. Então quando a gente vê essa palavrinha aqui, o breakdown, seria mais ou menos aí quando a gente entende, vai atrás de entender o quanto que o banco está ganhando aqui da sua receita, tá? Ou seja, está fracionando a receita para melhorar a sua visibilidade. Então nós temos alguns segmentos, alguns mais relevantes que os outros. Aqui estamos na visão dos últimos 12 meses, considerando a posição do segundo TRI de 2025. Então nós temos a área de bancos de investimento, ou seja, o Investment Banking. Aqui nós temos empréstimos corporativos, Sales e Trading, gestão de recursos, gestão aqui de patrimônio e banco, participações, juros e outros. E atualmente a parte mais relevante para o banco BTG vem sendo os empréstimos corporativos, que nos últimos 12 meses representou 7,5 bilhões de reais da sua receita, 7,6 arredondando, e também a parte de Sales e Trading, que representou 6,4, quase chegando aí em 6,5 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Então essa parte aqui, que a gente já conhece, seria os empréstimos corporativos, é um portfólio de crédito que o banco atua, concedendo empréstimos e recebendo através de juros. Já a parte do Sales e Trading já seria aí a questão de negociação de alguns ativos. Então eu até trouxe essa matéria desse site aqui, que é o investmentbanking.com.br, porque a questão aí do banco BTG tem bastante expressões em inglês que algumas pessoas podem ficar na dúvida. Então eu sempre tento deixar da forma mais simples possível. Então entrando aqui nesse site, a gente pode ver um pouquinho sobre essa parte de Sales e Trading e ver qual a sua relação com o Investment Banking. Então são duas áreas aqui que atuam, né, duas funções principais. A parte de Sales, que os profissionais então são responsáveis por manter relacionamento com os clientes, sendo investidores institucionais, fundos de pensão, gestores de recursos e outros, e identificar suas necessidades de investimento, atuando como intermediários.
E temos também a parte do trading, que seria aí a execução das ordens de compra e venda dos ativos financeiros. Então, eles fazem um intermediário entre, por exemplo, os investidores institucionais, fundos de pensão, conforme as suas necessidades de investimento, e também fazem a operação aí de mesa, tá? Dando ordem de compra e venda dos ativos. E aqui uma parte que o banco atua, a parte do banco de investimento, bem similar aqui que a gente pode estar olhando no BR Partners, tá? Então alguns termos aqui são bem similares com esse outro banco, que é o BR Partners. E aqui no Banco BTG nós temos alguns destaques nesse segundo trimestre de 2025, como por exemplo as receitas recordes de 782 milhões de reais, crescendo 105% na comparação em relação ao primeiro trimestre de 2025. E aqui temos então alguns termos em inglês que podemos estar entendendo para aprender um pouco mais sobre a receita do banco. Então, quando a gente fala o M&A, seria esse M e A aqui, seria a questão de fusões e aquisições. Temos também o DCM, o DCM e também o ECM. Qual é a diferença entre esses dois aqui? Aqui nós estamos falando do mercado de capitais de dívidas, tá? Então, emissão de dívida como debêntures está enquadrado nesta linha aqui de bancos de investimento, tá? E aqui o ECM seria a parte de equities, tá bom? Então, são os dois ramos aí que atuam junto com o M&A na parte de investment banking. No caso, o Banco BTG é o número 1 em número de transações no Brasil e na América Latina e o número 2 em volume de transações. E na parte de ECM seria o nome 1, o primeiro em número de transações no Brasil, o segundo em volume de transações e o segundo em volume na América Latina também. Então, o banco tem uma participação relevante no mercado brasileiro e na América Latina. Já a sua parte de portfólio de crédito, atingimos então um portfólio aqui de 238 bilhões de reais, 209 bilhões vindo da parte de empréstimos corporativos. Temos aqui a parte de PME, que seria pequenas e médias empresas, onde teve 28,7 bilhões no segundo trimestre de 2025, e essa carteira de crédito conseguiu gerar 2,1 bilhões de reais no segundo trimestre de 2025. E claramente aqui a gente pode ver que no último ano apresentou crescimento na comparação trimestral. Bom, pessoal, eu vou trazer essa parte aqui do Asset Management só para a gente entender os termos, tá? Não vou me prender muito nisso aqui, é só mais para explicar o que significa essa sopa de letrinhas que está aparecendo aqui na tela, para quem nunca viu aprender, tá bom? Então, AUM seria Assets Under Management, seria aí então ativos sob gestão, tá? Aqui no AUA seria ativos sob administração e NNM seria a captação líquida, tá? Então Net New Money seria então captação líquida. Beleza? Então é isso que significa cada letrinha dessa aqui, caso você queira estar estudando sobre o Banco BTG. E aqui embaixo no Wealth Management, aqui a gente temos as mesmas letrinhas aqui, que seria aqui então patrimônio sob gestão e também captação líquida, tá? NNM. Uma outra característica do banco é as suas participações em empresas coligadas, tá? Então o Banco BTG atua em todos esses ramos que nós falamos, mas ele também tem algumas participações que atualmente tem uma representação até que nem tão grande quanto a parte de crédito do seu resultado, tá? Então, no último trimestre representou 279 milhões de reais. E da onde veio essa receita? Então vamos fazer o breakdown aqui. Nós temos a Tu Seguros, o Banco Pan, então o portfólio aqui do Banco Pan também, gerando a receita total de 279 milhões de reais. Então o banco também tem algumas participações aqui na parte de seguros e também no Banco Pan. Bom, pessoal, mais uma característica aqui do Banco BTG é a questão da sua política de dividendos, tá? O banco aí então tem apresentado um lucro líquido crescente, 4,2 nesse trimestre, só que a política de dividendos dele é bem simples, tá? Então basicamente observa-se a seguinte legislação: o Banco BTG ele distribui 25% do lucro líquido consolidado, tá bom? Então a expectativa de proventos do banco é de 25% do seu lucro líquido, e quando a gente olha aqueles indicadores de earning yield, nós podemos esperar um dividend yield um pouco mais baixo, não porque o banco é um mau pagador, mas devido às suas cotações atuais. E quando a gente olha aqui, por exemplo, no Investidor 10, a questão do PL, PSR, você pode observar que está um pouco diferente do que eu trouxe, porque como eu disse, eu calculei sobre o valor de mercado do banco, então o valor de mercado do banco sobre as informações que eles apresentaram, tá? Então receitas totais e também o lucro líquido dos últimos 12 meses que ele reportou. E aqui, provavelmente por algum motivo de
contabilidade, saiu o PL e o PSR um pouquinho diferente, tá bom? Então depende da visão que você está observando as demonstrações financeiras, tá? Então quando você olha, por exemplo, um PL de 12 vezes o seu lucro e o banco paga 25% de dividend yield, você pode fazer a seguinte conta. Então, o inverso do preço sobre lucro, então pega 100, divide por 12,37, já vai estar em porcentagem. O inverso de preço sobre lucro do banco seria de 8,08%. Só que o banco ele distribui apenas 25% em proventos. Então aí que a gente faz o seguinte, a gente vai multiplicar esse valor por 0,25 e nós chegamos aqui em 2%. Então, se o PL do Banco BTG se mantiver em 12,37 vezes, ele vai entregar um dividendo na casa de 2%. E você pode ver que isso se encaixa com o dividend yield dos últimos 12 meses da sua unit, que foi de 2,34%. E conforme eu sempre cito, esses números de PL, por exemplo, são mais elevados do que quando a gente compara com, por exemplo, um Banco do Brasil, tá? E também o seu PSR, o seu PVP. E isso acontece por conta do seu crescimento dos lucros e crescimento das receitas. Perceba que nos últimos 12 anos, o Banco BTG cresceu, em média, 32,53% em seu lucro líquido. Então é uma taxa acelerada de crescimento anual composto dos seus lucros, e a sua receita também acompanha isso, com 30,59%. E aí a gente pode também puxar alguns indicadores de rentabilidade, como o ROI, por exemplo, que atualmente, então, de acordo com o Investidor 10, passou aqui de 21,05%. Perceba que é uma rentabilidade crescente desde 2020, atuando com um ROI médio de 15,67%. E os seus retornos sobre ativo, onde a média do banco ficou na casa dos 2% e atualmente o banco tem reportado 2,46% de ROA, retorno sobre ativo. Perceba que os dividendos do banco BTG vêm crescendo na comparação ano após ano, desde 2018, 2019, 2020. O banco tem um crescimento nos seus proventos. Isso se deve aí à manutenção do seu payout na casa de 25% e o crescimento do seu lucro líquido. E olhando ao unit nos últimos meses, né, então nesse ano de 2025, o banco apresentou um crescimento no preço da sua ação de 60,52%, né? Começou o ano aqui por volta de R$ 27,10 e agora está nessa faixa de R$ 43,50, tá? Nos últimos 5 anos, o banco teve um desempenho de 110,55%. E se a gente considerar então esse crescimento ao ano, nós temos aqui algo por volta de 20% de crescimento ao ano nas suas ações. Isso não significa que o banco vai continuar crescendo nessa taxa, tá? Isso depende de alguns fatores, como por exemplo, o crescimento dos seus resultados, o ânimo do mercado, que acaba jogando os preços para cima ou para baixo, mas nos últimos 5 anos então o banco acabou desempenhando muito bem. E é esse o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima e tchau!